Olá pessoal, passando aqui para a gente fazer uma breve revisão dos últimos assuntos que a gente tem tratado nas nossas aulas e que, claro, serão abordados na nossa VG, tá bom? O assunto é população brasileira e aí eu vou usar, eu tirei até print aqui do nosso livro didático para usar como base aqui para nossos estudos, tá bom? O livro, você já sabe, é aquele roxinho, né? De Humanitas. E na página 134, acho que começa na 134. Gente, eu não vou lembrar aqui a página. Por volta da página 130, tá bom? Eu ia abrir aqui para olhar, mas vocês já sabem qual é o capítulo, tá bom? Por volta da página 130, por ali, 133, eu não sei exatamente. E os últimos assuntos que a gente tem estudado na nossa aula mais recente, vocês viram essa aula aí, que trata da população brasileira mais velha e mais urbanizada. E aí nós fizemos um recorte em anos, onde nós percebemos que desde a década de 60 até o último censo que a gente tem informação, ocorreu o que com a população brasileira? Ela se tornou mais urbana e minoria morando nos espaços rurais. Inclusive, com o último censo de 2010, em torno de 16% da população vivendo em espaços rurais e mais de 80% nos espaços urbanos. Então, nós estamos vivendo, né, desde a década de 60. Aí a gente passou por essa transição. Na década de 60 a gente ainda era um país eminentemente rural e a partir da década seguinte, a partir da década de 70, já houve essa virada de chave, vamos dizer assim, onde nos tornamos um país mais de 50% vivendo nas cidades. E como vocês lembram da nossa aula, pessoal, a gente tratou sobre as implicações disso. Um país que é eminentemente rural tem determinadas necessidades e um país que é eminentemente urbano, sua população tem outras necessidades, tá bom? Na sequência, aí, ó, já na página 134, nós temos aí a segunda parte, né, gente, na página 134. Causas da urbanização no Brasil e no mundo. A gente tratou isso em sala, né? Aí esse textinho diz que coincide com o crescimento do setor industrial. Então, o processo de industrialização do Brasil fez que as cidades se tornassem esse polo tão atrativo para a migração no nosso país, migração interna no nosso país, né? Criou perspectiva de emprego para as famílias, além de que o desenvolvimento tecnológico no campo tirou essa possibilidade de trabalho que as famílias tinham no campo, deixando essa mão de obra ociosa, agora ocupada por máquinas e outras técnicas e tecnologias que substituíram essa mão de obra, e agora essa mão de obra ociosa se vê atraída aí para os grandes centros urbanos que agora está se desenvolvendo na parte industrial, né? As indústrias, empresas em geral, surgem novas oportunidades de trabalho, então ocorre aquilo que a gente falou na primeira parte, né? Entre 60 e 70 houve uma virada de chave que o que em 60, 55% 56% da população vivia no campo e os outros 40% vivia na cidade, ou seja, era um país eminentemente rural, na década de 70, na década seguinte, inverteu totalmente, devido a essas condições, as condições do campo, mudanças no campo brasileiro e essas mudanças também nas configurações das nossas cidades, dos nossos espaços urbanos, o que tornou elas atrativas para essa mão de obra ociosa do campo. No segundo parágrafo aqui a gente tem agora sobre a taxa de fecundidade. É importante vocês estudarem essas taxas, pessoal, para a nossa avaliação. Fica a dica também estudar questões da internet, pessoal. A gente sempre usa as nossas questõezinhas da internet. Eu sempre destaco com vocês a importância disso.
né? Isso é para a vida de vocês, não é só para a nossa prova. A gente precisa desenvolver na escola esses hábitos para a vida. E para a vida, se a gente for estudar concursos e tal, é interessante a gente estar estudando questões anteriores, concursos anteriores, provas anteriores daquela seleção do qual você vai participar. Então aqui eu começo a incentivar desde sempre os alunos a estar. Então eu uso nas minhas provas questões da internet e incentivo eles a pesquisarem, estudarem essas questões. Até você acertar uma da minha prova, você já tem estudado muitas outras e o conhecimento fica. É sempre importante isso. Estudem taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, o que é demografia, estudem expectativa de vida, estudem essas taxas que são importantes para estudo de população, tá bom? Tudo que é taxa que envolve estudo de população, fica a dica aí para vocês. A primeira aqui que ele vai tratar a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade perceba, por isso que os números aqui estão quebrados, leva em conta o número de filhos que uma determinada mulher, em todo o período fértil, ela tem, o número de filhos que ela tem em todo o seu período fértil, lá, sei lá, de 11 anos até 50 anos, por exemplo. E isso leva em conta também todas as mulheres em um determinado espaço geográfico, em um país, por exemplo. Então, cada mulher, quantos filhos cada uma tem no seu período fértil, dividido também pelo número total de mulheres. Então, isso dá uma taxa fracionada, que é o que nós temos aqui, ó. Na década de 60, cada mulher tinha, em média, 6,3 filhos ao longo de sua vida, mais exatamente em todo o seu período fértil, né? Na década de 70, esse número cai para menos de 6. Perceba que uma coisa vai coincidindo com a outra, pessoal, né? 60 nós éramos eminentemente rurais, né? Vivia a maioria da população no campo. 70 vira a chave. Na taxa de fecundidade isso também casa. Quanto mais rural é o país, maior é o número de filhos por mulher. Quanto menos rural e mais urbano, o mais urbano significa mais acesso à educação, mais acesso à qualidade dos serviços públicos, mais um bocado de coisa aí, mais mulheres no mercado de trabalho que vai impactar na taxa de fecundidade. Portanto, também nas taxas de natalidade, claro, né? Então, ó, veja como vai casando. 70 cai para menos de 6, na década de 80 menos de 4,5, na década de 90 esse número vai para menos de 3 filhos por mulher, e em 2000 chega a 2,4 filhos por mulher. O último dado que nós temos aqui registrado no livro é o de 2016, onde nós temos 1,7 filho por mulher. É uma taxa, lembrando disso, né, pessoal? E aí, o que explica essa queda é o último trechinho aqui que eu marquei, a ampliação a partir da década de 60 dos métodos contraceptivos, né? A evolução da medicina, a evolução dos métodos que vão possibilitar as famílias terem esse planejamento familiar, utilização, aí ele vai especificando aqui alguns métodos contraceptivos, aumento da escolarização, além da participação da mulher no mercado de trabalho. Todos esses elementos, todos esses fatores vão contribuir para a queda de várias taxas ligadas ao crescimento populacional, né? Incluindo a expectativa de vida. Melhora da qualidade de vida também nos espaços urbanos vai dar uma guinada aí quanto à expectativa de vida. Estamos vivendo mais, portanto, temos que repensar nossas aposentadorias, elas vão ocorrer cada vez mais tarde, é uma consequência de se viver mais, né? Tem esse exercício, essa atividade, né, que eu deveria ter passado para vocês, mas trouxe aqui para a gente refletir, né? Nessa atividade, traz para a gente analisar esse gráfico e nesse gráfico para a gente tirar aqui algumas conclusões. Deixa eu só procurar aqui no meu celular. Para mim olhar com mais detalhes. Perceba que esse gráfico, pessoal, vamos para as perguntas, né? Em que período houve maior crescimento da população brasileira? Eu não sei se... pronto. Vocês vão observar que é na década de 70 até 91 é aonde nós temos o maior crescimento populacional. Vou resumir assim, porque senão a gente vai se estender bastante.
A segunda questão, o que é possível perceber a respeito da população rural em termos absolutos e a respeito da população urbana. Pessoal, a partir dos anos 70, a população rural ela passa a ter um decréscimo, né? Passa a decrescer em termos absolutos e não apenas relativos, né? Essa população aqui, você percebe aqui que a partir da década aqui, 70, a população rural está representada por essa corzinha aqui verdinha e aí azul, né, pessoal? E aí você vê, ó, não é só um decréscimo em termos relativos, em termos absolutos, o número está caindo vertiginosamente, né? Já a população urbana, ela continua crescendo em um ritmo mais acelerado que o total. A terceira questão, com base no gráfico e no que você estudou até aqui, levanta hipóteses sobre o comportamento da população rural no Brasil. Bem, no caso aqui, espera-se que vocês percebam o que, pessoal? Que a taxa de fecundidade ela foi insuficiente para repor a população que migrou do campo para as cidades. É possível também que a gente possa identificar o que? Apontar o que? Que enquanto a população urbana continuou a crescer, a rural manteve-se baixa e estável. É pelo menos isso que a gente pode pontuar aqui nessas três questões, tá bom? De análise desse gráfico. Seguindo, e aqui, gente, quase para fechar as nossas ideias, temos aqui uma análise também nessa página 135 acerca da mortalidade infantil. Percebam aí que é uma taxa também que ela vai decrescer, consequência de todas essas mudanças no comportamento da população. E aí vem aqui um pontozinho que eu até escrevi depois, quais são as causas dessa queda, nessa nova taxa, que é a taxa de mortalidade infantil. E aí eu coloquei aqui a vacinação obrigatória, a obrigatoriedade do atendimento médico pré-natal, acesso às redes de água tratada e coleta de esgoto, entre outras medidas, né? A partir da década de 80, essa taxa também se acelerou, essa queda nessa taxa, né? Por fim, também melhorou a expectativa de vida. É a última taxa que eu falei para vocês. Então, essa mudança no comportamento da população vai impactar na maioria das taxas que a gente estuda, incluindo essa também, que é a expectativa de vida. A gente passou, inclusive, o que? A viver mais, tá bom? E o período em que a taxa de fecundidade no Brasil seguia elevada, enquanto a mortalidade estava em declínio, com mais nascimentos que morte, o resultado foi o crescimento acelerado da população do país. Assim, em 1960, a população brasileira era de pouco mais de 72 milhões, em 80 ela chegou a 120, ou seja, quase dobrou em 20 anos. Só fiz a leitura aqui do último parágrafo. A gente tem essa tabelinha, né, para analisar também o avanço, né, no caso, a queda nessa taxa de mortalidade infantil. Vocês vão percebendo que foi uma queda bem acentuada, né, gente? Na década de 60 nós tínhamos 124 crianças, ou mortes de crianças, né, para cada grupo de 1.000 nascidas vivas. E em 2018, que é o último dado que a gente tem, esse número chegou a 12,9. Avançamos bastante, né, pessoal? Tô acelerando aqui porque o tempo aqui já encerrou, pessoal, na escola. Leiam também esse trechinho, tá bom? Aqui nós temos as estimativas do Brasil para a população brasileira lá aqui no caso, como o livro ele é um pouco antigo, ele tinha essa estimativa para 2019, que já passou, né? Que seríamos 210 milhões de pessoas no país, e a gente já passou desse número, né? O que eu posso falar? O Brasil se aproximou de países desenvolvidos em índices relevantes. Quais índices relevantes, né? Em 2010, quais índices relevantes a gente alcançou aí no sentido de crescimento populacional, taxa de fecundidade, taxa de natalidade, mortalidade infantil, tem crianças morrendo menos, e expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais. Então, essas taxas principais a gente está alcançando patamares de países desenvolvidos, mesmo sem ser desenvolvido, né, gente? Além da vacinação em massa e da ampliação, eu até coloquei aqui, ó, vou repetir essa informação para fixar, ó, só para a gente fechar aqui. Além da vacinação em massa e da ampliação do acesso à água tratada e rede de esgoto,
contribuíram para a melhoria na qualidade de vida do Brasil, que mais a ampliação da rede médico-hospitalar, a oferta de novos medicamentos, a ampliação de coleta de lixo, o incremento na oferta de alimentos e acesso à educação e à informação, que favoreceram a adoção de hábitos de higiene e cuidados com a própria saúde. Contudo, as condições de vida dos brasileiros seguem repletas de problemas, sobretudo no que diz respeito à pobreza. Então a gente tá desenvolvendo, beleza, tá indo show, sim, mas tem um porém, tem alguns problemas que a gente ainda persiste, né? Ainda temos esses problemas sociais como condição aqui do nosso país, tá bom? Fica aí a dica para vocês pesquisarem sobre essas taxas, pesquisarem questões envolvendo demografia, crescimento da população brasileira. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até a próxima.